Bom, gente, boa tarde. Boa tarde ao pessoal que está na webconferência. Nós somos cada vez mais esquerdistas, né? Pelo menos para quem olha daqui da frente, quem olha de lá talvez acho que seja direitista. Isso é... Bom, hoje nós vamos... o tema de hoje do fórum é a questão da avaliação da aprendizagem, que acho que é um dos temas importantes. Nós, até relatando um pouco, tivemos uma discussão grande na CONAS, na Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, quanto a como é uma intenção do MEC, da Secretaria de Educação à Distância do MEC, de colocar nos instrumentos de reconhecimento de curso análise dos processos de avaliação. O que é uma faca de dois gumes, que é uma coisa, né, complicada, porque como colocar no instrumento sem ficar criando modelo de avaliação, né, que passa a ser imposto. Por outro lado, a questão da credibilidade dos cursos à distância passa muito pelo processo de avaliação. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Uma preocupação que eu levei particularmente na reunião foi o fato de que cursos que são fortemente calcados na internet, que nós temos uma série de instrumentos de verificação de quem é o aluno e tudo mais, né, de conhecimento do aluno pelo acompanhamento constante dele, pela quantidade de registros que se tem, isso coloca um pouco em xeque determinadas visões mais tradicionais de avaliação. Bom, pelo menos a gente conseguiu convencer o secretário de que a palavra prova não pode aparecer no instrumento de avaliação. A gente tem que ter, sim, uma avaliação consistente, temos que ter formas de ter certeza de quem está sendo avaliado é o aluno, com o seguinte alerta também, que fez que em curso presencial nenhum se faz isso. Né? Perguntei para o secretário se por acaso ele pegava carteira de identidade de cada um dos seus alunos presenciais. Né? E a gente precisa ter também uma questão que, teoricamente, o ENAD iria fazer essa verificação, mas a gente sabe que o ENAD ainda tem uma fragilidade muito grande para ter essa consistência, né? Que é a verificação se a aprendizagem foi suficiente mesmo. Né? Porque a grande preocupação que se tem quando se fala da questão da avaliação nos cursos à distância, especialmente quando se pensa nos cursos de instituições que têm muito mais como objetivo o lucro e não o resultado educacional, é aquilo que a gente pode chamar da venda do diploma, né? Que simplesmente o sujeito faz o curso, né? Ele recebe lá a avaliação e já com o gabarito para ele responder, né? Ou coisa assim, e eu não tenho nenhum tipo de garantia de que ele saiu com conhecimento. De novo, esse é um problema não só dos cursos à distância, mas também dos cursos presenciais. Né? Agora, nos cursos à distância a gente está na vitrine. Né? O nosso telhado é de vidro fino. O outro também é de vidro, mas é um vidro mais grosso. Nosso telhado é de vidro fino. Então é mais fácil de levar pedrada, né, e ter problemas. Então a gente é uma questão bastante complicada, complexa, e especialmente, eu acho que a Helena vai trazer exatamente isso, a gente tem maneiras diferentes de fazer avaliação e a gente tem que explorar essas outras possibilidades de fazer avaliação da aprendizagem. Então, queria chamar a Helena para vir para cá. Vamos começar então com essa parte, depois a gente vai... Porque senão a gente começa com os avisos e acaba usando os avisos e não deixando o nosso convidado falar. A professora Helena, do que eu sei de cabeça, ela, além de ser professora do Departamento de Música aqui da URGS, é a coordenadora do curso de música à distância. Ela é doutora em música por uma universidade que eu certamente não vou saber dizer o nome, ainda mais de cabeça, da Alemanha. Qual é a universidade? Dortmund. Dortmund não é tão difícil, né? E não vou dizer o título da tese dela, porque isso não vou conseguir dizer mesmo. E é uma das... E, aliás, darei para dizer assim, que é a pioneira nesse trabalho de formação de professores de música à distância, que é
Quando isso foi apresentado lá no MEC, na época causou uma certa estranheza, como é que vão formar músico à distância, né? E sempre que se fala, né, se comenta desse curso. Aliás, quando se fala das inviabilidades do curso à distância, é muito comum citarem 3 cursos: medicina, educação física e música. A música a gente já está conseguindo provar que é possível, né? Claro, não partir do princípio que curso à distância seja o curso sem presencialidade, obviamente, tá? Mas com o trabalho do que pode ser a distância em cada curso. Helena, por favor. Tem que usar o microfone por causa da transmissão, né? Então, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês e agradeço a SEAD, em nome de toda a equipe do Prolicem MUS, essa oportunidade para dividirmos um pouco da nossa experiência. Nós vamos falar aqui sobre avaliação em EAD, e aí logo em seguida eu escrevi embaixo a experiência do Prolicem MUS, porque falar em avaliação em EAD é uma coisa extremamente complexa. O que eu realmente posso dizer alguma coisa é a respeito da experiência que nós estamos tendo no Prolicem, e nós temos pessoas da equipe aqui que eu convido a se manifestarem, tá? Se vocês acharem que eu estou pulando uma parte muito importante, assim, não fiquem constrangidos, interrompam. E se alguém tiver também perguntas, por favor, vamos fazer uma conversa, já que nosso grupo também é bastante pequeno, presencial, né? Então, o assunto é esse, vou contar sobre a experiência do Prolicem MUS. Pode passar. Nossa conversa vai se organizar mais ou menos em torno desses tópicos que estão aí. Nós tivemos a primeira experiência com a aula inaugural em 2007, que é o Prolicenciatura 2, licenciatura em música à distância. E existe a previsão de um curso de licenciatura à distância pela UAB em 2010, quer dizer, o processo está entrando agora na reitoria, já tramitou dentro do Instituto de Artes, e ainda são programas especiais de graduação, e ambos aconteceram e acontecem, um aconteceu e o outro acontecerá, sem prova específica de música de caráter eliminatório. O que para o presencial existe, e existe assim, uma insistência muito grande. No nosso curso à distância não houve. E a razão foi porque era para professores de música sem titulação específica, mas já em exercício. Então, nem cabia fazer esse tipo de prova. Nós, em princípio, deveríamos acolher essa clientela que está atuando com música. Quando esse curso se transformar em permanente, o que já foi aprovado dentro do Instituto de Artes e deverá acontecer em 2012, assim que terminar a primeira turma do Prolicem, talvez exista a prova específica de música. Particularmente, não sou favorável, mas evidentemente que não é uma questão de opinião minha, né? Isso vai ter que ser discutido dentro do departamento, né? Podemos ir adiante. Aqui, rapidinho, um mapa do Brasil por onde nós estamos. No Prolicem MUS, nós temos 11 polos, e espalhados Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia e Rondônia. E a previsão é de que agora, nessa segunda edição, a gente ainda atinja Mato Grosso, Roraima e Paraná, além desses onde a gente já está. E assim que o curso se transformar em permanente, a ideia é que ele atenda exclusivamente o Rio Grande do Sul. Como é que está o negócio? Opa! Meus queridos amigos, tudo bem. Adiante. É isso que... é bom saber onde a gente anda, né? Bom, com relação ao aproveitamento das vagas, eu fiz questão de trazer esse gráfico, porque em 2005, quando começou o trabalho, quando saiu a resolução, foi feita uma inscrição de 1.812 pessoas, só que até que efetivamente a nossa aula inaugural aconteceu, que foi em 22 de abril de 2008, quando o Instituto de Artes fazia 100 anos, exatamente no mesmo dia, até que a aula começou, nós perdemos todo aquele movimento de alunos que vocês estão vendo lá, de 1.812 para 618, que efetivamente apareceram na primeira aula.
Então, o período que nós estamos considerando aqui, que é falar sobre a avaliação da aprendizagem, é quando essa aprendizagem realmente começou a acontecer, que foi da aula inaugural. Aí eu decidi fazer um corte na inscrição do ENAD dos iniciantes. E isso foi com a matrícula 3. Então, compareceram 618, 452 estavam. Isso dá uma evasão real de 26,8%, mas um aproveitamento de 53,8% das vagas. Esse assunto, por que houve essa perda, é muito importante também, só hoje não vamos nos deter, mas ele é um assunto bem importante. Só para conhecimento, o curso se organiza em eixos. Vamos começar daqui, do estruturação musical, com essas interdisciplinas, execução musical, com outras 4, tópicos em educação, com 6 interdisciplinas, formação geral com 4 e condução e finalização com 3. E agora, a partir da segunda turma, nós incluímos um semestre inicial que vamos chamar de fundamentos. Esse semestre nós achamos necessário, porque é o semestre onde, basicamente, 3 assuntos vão ser abordados. A questão musical, uma vez que a gente não tem prova específica eliminatória, as pessoas precisam um tempo de alfabetização musical, senão não dá para fazer um curso superior se são musicalmente analfabetos. O segundo tópico é a questão da inclusão digital. Os nossos alunos tiveram bastante dificuldade no início do curso, não de aprender música, mas de conseguir trabalhar com os recursos mediante os quais eles deveriam aprender música. E o terceiro aspecto é o trabalho em EAD. O que é ser um aluno EAD? Nem todos gostam, conseguem, enfim. Então, esses 3 aspectos vão ser trabalhados ao longo de um semestre inteiro, e esse semestre é o único que vai ser pré-requisito do que vem depois. Podemos ir adiante, vai para uma para frente, depois a gente volta. Aqui, que dá para ver melhor, os fundamentos são, esse semestre isolado servirá de pré-requisito para todos os demais eixos, com as suas respectivas interdisciplinas. Existe uma moldura azul aqui, que é o que abraça o curso inteiro. O ser aluno EAD vai ao longo de todo o curso, organizado por um projeto individual progressivo. Cada aluno tem o seu projeto de como ele vai andar nas ofertas de interdisciplinas e em todas as ofertas do curso. E por que é tão importante esse projeto individual progressivo? Volta, por favor. Nós temos alunos desde o nível 00 até o nível bacharel, que só está buscando sua licenciatura, em termos musicais. E os nossos polos têm alunos que, bom, depois de algumas pesquisas e experiências, até com curso presencial e com a extensão lá do DEMUS, chegamos à conclusão que em 6 níveis de conhecimento musical, a gente consegue organizar as pessoas do 00 ao bacharel. Isso significa dizer que em cada polo nós temos, teoricamente, 6 turmas, 6 níveis distintos. Evidente que isso não acontece em todos os polos, porque bacharéis, por exemplo, nós temos nos nossos 11 polos, acho que em 4 deles nós temos bacharéis, né? E pessoas que partiram do 00 são a maioria. E isso também é bem desigual, assim, em alguns polos as pessoas têm mais experiência musical, em outras menos. Então, não é que em todos os polos existam 6 níveis, mas as pessoas são, assim, podem ser agrupadas nesses 6 níveis. E para nós o conceito de turma é exatamente esse nível de conhecimento musical. Então, quem é da turma A, que é o aluno bem principiante, bem 00, tem seus colegas em todos que são de turma A em todo o Brasil. E eles se encontram e fazem as suas matrículas na turma A. Então, em todos os polos convivem, teoricamente, lógico, 6 turmas, com 6 níveis distintos, com 6 programas diferentes. A Zaida já está sacudindo a cabeça, que a Zaida se lembra como é que foi para a gente explicar essa organização. Porque todos eles cumprem as mesmas interdisciplinas, estudam o mesmo conteúdo na mesma unidade de estudo e realizam as mesmas avaliações, embora tenham níveis distintos. Então, como resolver isso? Vamos ver primeiro em termos de organização. Eles são matriculados em 6 turmas
e a oferta dessas interdisciplinas é sempre por eixo, de acordo com o nível onde eles estão. O aluno mais principiante tem música em doses mais homeopáticas, as interdisciplinas musicais. O aluno menos principiante, ele pode trabalhar mais agrupado, né? E as disciplinas do eixo do tópicos em educação, das pedagógicas, como a gente chama, funciona meio como um regulador desse ajuste. Assim, os alunos que estão mais fracos em música podem ir mais lentamente absorvendo, porque tem uma parte da execução do instrumento, do treino, da percepção. Isso não adianta, é como esporte também. Eu não aprendo a nadar em um dia, né? Nadar cada dia um pouquinho. Tocar também. Eu não posso aprender a tocar estudando 5 horas por semana em um único dia. 1 horinha em cada dia rende muito mais. Então, essa dosagem, o aluno principiante precisa ir mais devagar nas disciplinas musicais. Enquanto esse está indo mais devagar, os outros mais adiantados podem vencer primeiro as musicais e deixam as pedagógicas para depois. Então, essa regulação de como que isso vai ser ofertado resulta em 6 matrizes curriculares que, em essência, são exatamente a mesma. Só a ordem de apresentação dessas interdisciplinas é que vai mudando. Ora, obviamente que isso torna a avaliação, que já é complicada, um pouco mais, né? Adiante e adiante de novo. Bom, quando chegou na hora da avaliação, fomos atrás da legislação, e o que é muito claro é lá no decreto 2.494, de 98, que diz que por meio, bom, ali os exames ali, ó, né? As provas estão os exames, mas que são fenômenos presenciais, isso é o importante dizer, responsabilidade da instituição credenciada para ministrar o curso, segundo procedimentos e critérios definidos no projeto autorizado, no caso, no PPC. Então, passamos a focar muito bem como que nós queríamos esse PPC. Podemos ir adiante? E aí chegamos num sistema de avaliação organizado em 3 níveis, inspirado no trabalho da NEDER, que já na época estava sendo usado pela UFES, não exatamente assim como ele é hoje para nós, mas foi de lá que partiu toda a nossa ideia. A nossa nota semestral do aluno é a média entre o que chamamos N1, N2, N3, soma e divide por 3. Tá, o que é N1, N2, N3? São níveis de observação do aluno, são formas de olhar para esse aluno e de acompanhar o desenvolvimento dele. A N1 acompanha o desempenho dia a dia dele no polo, semana a semana. É aquela que no presencial a gente chamaria assim, participação em aula, interesse, fazer o tema de casa, trabalhar em grupo, esse convívio diário com o conteúdo e com os colegas. Isso a N1 avalia. Já fizemos várias tentativas de ferramentas para avaliação, né, Guilherme? O Guilherme já está rindo, porque sempre quando se tinha uma ideia brilhante, sobrava para ele fazer uma tabela. Nós trabalhamos muito com Excel, né, para cada vez mais nos aproximarmos de um instrumento que meça esse desenvolvimento com uma fidedignidade boa e com uma justiça, com uma equivalência em todos os polos. Porque, como vocês viram, a gente tem polo espalhado por vários lugares do Brasil, com gente muito diferente, né? E é muito difícil, quer dizer, um A recebido aqui em Cachoeirinha equivale a um A recebido lá em Rondônia, não sei onde, né? Então, é preciso que esses instrumentos sejam muito claros, e isso tem melhorado a cada dia. Esse tem sido todo o nosso esforço. Então, a N1, de que ferramentas vamos nos utilizar para ter certeza que esse acompanhamento do aluno ao longo do seu dia a dia no polo seja justo, seja exatamente aquilo que ele está apresentando. Hoje está assim, que a N1 ela se caracteriza por um questionário, pela ferramenta questionário do Moodle. Cada interdisciplina, cada dia, com cada unidade, monta um questionário. Se o professor acha que questionário não combina com aquela unidade, ele pode fazer um questionário do tipo assim: você leu a unidade, sim ou não? Pronto.
Claro que é uma pobreza de espírito usar a ferramenta só para isso, mas às vezes acontece. O aluno responde um questionário. À medida que a habilidade de utilização dessa ferramenta vai aumentando por parte do professor e do tutor, também o questionário fica cada vez mais sofisticado, com mais material linkado, com outras exigências maiores. Mas é a ferramenta questionário, então, que acompanha o aluno nesse dia a dia. E isso é feito da seguinte maneira, vocês estão vendo aqui um semestre letivo, nós temos uma semana zero, todo semestre tem uma semana zero, que é aquela semana do se encontra, conta as férias, etc, etc, se organiza, tira as fotos, tudo. Bom, matou a saudade, muito bem, agora vamos começar a trabalhar. Aí começa a unidade 1. Abre por 7 semanas letivas as unidades de estudo. A 8ª semana é uma semana que para tudo, não tem unidade nova, reabre-se os questionários das unidades e os alunos podem fazer recuperação. É a primeira semana de recuperação. Passado isso, vem uma semana presencial. Os professores vão aos polos, com os professores e tutores vão aos polos e fazem um verdadeiro retiro de tempo integral nos polos ao longo de uma semana, fazendo música e observando realmente o desempenho deles lá. Nesse momento, se faz a avaliação de N3. Depois eu falo sobre ela. Acabou o seminário integrador, recomeçam as semanas letivas com unidades de estudo ao longo de 8 semanas. E, de novo, os questionários e tudo direitinho. Acaba as 8 semanas, segunda semana de recuperação, onde se reabrem todas as unidades do semestre. Então, um aluno, eventualmente, pode, só nessa semana aqui, dar conta das 15 unidades de todas as interdisciplinas. Eu não vi ninguém conseguir ainda, porque não tem nem hora relógio para isso, mas, teoricamente, eles têm essa tranquilidade que existe uma semana de recuperação completa para a sua N1. Bom, aí vamos aqui para a nossa N2. Ó. Quando encerrou a segunda semana de recuperação, vem o processo final. Aqui, normalmente, é uma prova individual, presencial, documentada, feita diante de tutores e gerentes de polo, enviada à URGS para correção e uma atribuição de conceito individual. Então, N1 e N2 são conceitos individuais. A N2, rigorosamente focada no conteúdo, no conhecimento do conteúdo. A N1 ainda entram outros fatores de participação, etc. Né? A N2 não, é sabe ou não sabe. E são notas individuais. Bom, voltemos aqui para a N3, que é realizada durante o seminário integrador. São espaços onde os professores e tutores que vão aos polos funcionam como banca de performances individuais e coletivas no polo. E essa performance é baseada no PIP. O PIP é aquilo que a gente viu lá na matriz curricular como projeto individual progressivo. É o guia do aluno. Então, o aluno faz o seu plano de ensino, de estudo para esse semestre, defende esse plano na frente dos colegas e da banca, discute com todo mundo se aquilo é viável, se não é. No próximo seminário integrador, ele tem que dar conta daquilo que ele disse que ia fazer. E cada aluno tem um PIP diferente, porque cada aluno é um aluno. Tem 6 PIPs aproximados, que são as turmas, mas individualmente cada um tem seu próprio percurso. Ali ele relata seu estágio, suas atividades complementares, as suas dificuldades pessoais, comprou ou não comprou instrumento novo, enfim, como que ele está se desempenhando. Essa N3, o que acontece com a banca? A banca atribui uma avaliação para cada aluno do polo, e da média geral das notas individuais tem uma nota do polo. E todo mundo ganha aquela N3. Então, a N3 é igual por polo. Ah, mas o fulano se ralou, e aí a minha nota ficou baixa. É, ficou. Que pena, porque você não ajudou seu colega a se sair melhor. Então, no início eles brigavam muito com a gente, agora eles entenderam. E por que a gente está assim, muito firme nisso e assim, até bastante satisfeito agora, já que passaram as reações contrárias, nós estamos lidando com professores. Se ele não consegue entusiasmar e motivar e qualificar o trabalho do seu colega, será que ele vai conseguir do aluno? Então, a nota ruim do seu colega, a nota ruim dele, sim, mas ele é professor, ou não. Então, essa N3, no início, até porque deu tanta
reclamação e tanta falta de compreensão, a gente foi muito tolerante. Os professores tendiam a dar para todo mundo, assim, não, ele foi bonzinho, ele se esforçou, vamos empenhar. Mas, assim, à medida que o curso foi adiantando, assim, evoluindo, e daqui até o final, cada vez mais, essa N3 vai ter que ser extremamente rigorosa e passa por desenvolvimento de instrumentos para medir isso e de critérios, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, esse, assim, é o grande formato. Muito bem, o aluno somou N1, N2, N3, dividiu por 3, tirou D, ele cai em pendência. Aí, a pendência, cada professor tem que prever no seu plano de ensino como é que ele vai recuperar essa nota de pendência. Podemos ir adiante. Bom, aí, a unidade de estudo agora. Cada interdisciplina, cada eixo abre num dia da semana. Então, digamos, segunda-feira é o dia da estruturação musical. Todos os semestres do curso, até o 9º semestre, segunda-feira vai abrir alguma interdisciplina, as interdisciplinas do eixo de estruturação musical. Terça é pedagógicas, isso mesmo, pedagógicas. Abrem todas as unidades das pedagógicas. E assim por diante. Então, todos os alunos têm o mesmo eixo no mesmo dia. E as mesmas unidades de estudo. A unidade de estudo é isso aí. É um template padronizado que, desde o início do curso até o final do curso, vai nos acompanhar. Aí ele foi desenvolvido e tem gente no projeto estudando sobre isso. O pessoal das artes visuais assim está se dedicando a estudar muito sobre essa arquitetura toda. Cada semana, vocês viram aqui semana 1, daí lá dá para ler mais ou menos que é 2, 3, 4, 5, 6, 15, são as 15 unidades, né? 7 mais 8. Cada uma delas tem uma cor. Então, a cor do eixo o repertório músico-pedagógico é do eixo da execução musical. Primeira semana, verde. Pedagógicas, primeira semana, verde. Então, cada semana tem uma cor, entendeu? Com isso, o aluno vai também se localizando. Quer dizer, se está todo mundo no verde e ele ainda está no cor-de-rosa ou no amarelo, alguma coisa não está certa. E aí a gente até, alguns tutores mais criativos, mais divertidos, então eles brincam, eles põem camiseta verde, leva um jujuba verde, faz toda uma brincadeira, mas é uma forma assim de deixar de um jeito colorido bem claro se o aluno está em dia ou não está em dia. Então, esse é o motivo dessas unidades. E a estrutura da unidade é também igual. Aqui vai sempre o nome da interdisciplina. E aqui a apresentação, conteúdos, atividades, material de apoio e referências. Todas elas têm isso. E já na apresentação vai um resumo do que vai ser tratado naquela unidade, os objetivos daquela unidade e os critérios de avaliação. Então, o aluno já, quando ele entra na unidade, ele já sabe naquele dia o que ele vai trabalhar e o que é esperado dele. Atingiu ou não atingiu. Se ele se resume a ler as telas, porque daí cada unidade dessas é um PPT que vai abrindo, 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 então tem uma média de 12 a 15, tem de 12 a 15 telas, cada unidade dessas. Se o aluno se limita a ler as telas e fazer a atividade que está sendo solicitada lá no fim, ele é um aluno nível C, ele escolheu ser nível C, ele só leu aquilo que o professor deu prontinho para ele. Se, além disso, ele se dedica aos materiais de apoio, que são outras 2 ou 3 telas, com indicações, com vídeos, com gravações e tal, se ele se dedica e faz a atividade correspondente a isso, ele é um aluno nível B. Ele já sabe, ele está escolhendo ser um aluno nível B. E se, além disso, ele ainda vai lá nas referências, que é a lista bibliográfica mesmo, aquele livro sério, pesado, que o professor usou para construir a unidade, e faz as atividades pertinentes, bom, então ele é um aluno A. Ele não precisa ser um aluno A em todas as interdisciplinas, em todas as unidades. Ele talvez não vai conseguir mesmo, nem é esperado. Mas, digamos, se lá em repertório músico-pedagógico, um determinado aluno vai acabar sempre nas referências, ele sempre realiza tarefas, ele sempre... Alguma coisa me diz que o TCC dele também vai andar por aí e que o resto da vida dele também vai andar por aí. Né? E, com isso, ele também vai se descobrindo, porque ele começa a perceber por onde anda a preferência e vai se orientando, inclusive na sua escolha definitiva depois. Né? Bom, à medida que essa unidade ela é rigorosamente igual na sua moldura, o aluno se sente seguro para se movimentar lá dentro, variando o conteúdo. Os critérios de avaliação são claros.
Nós vamos ver daqui a pouco. Podemos ir adiante. Bom, esse cenário todo precisa de ferramentas. Nós temos desenvolvido desde o começo do curso. Eu vou mostrar 3 exemplos aqui. O primeiro exemplo foi a prova específica de música que nós fizemos, que não foi eliminatória, mas existiu, que foi a ferramenta mediante a qual nós dividimos os alunos para dizer se eles eram da turma A, B, C, D ou E ou F. Bom, a prova específica, ela foi feita por uma canção dada e uma peça escolhida. Então, nós, na verdade, preparamos, a comissão que preparou a prova, preparou 5 canções. Essas canções eram desde bem simplesinha, até nem tinha nota, nem partitura, nada, era só um texto, até uma canção bem complexa. Aí o aluno, vem mais para cá um pouco, aqui, ó, por favor, clica em canção dada. Aqui, ó, clica aqui. Isso. E aí, bem para cá. Então, aqui, ó, o nível da canção apresentada. Pela escolha que o aluno fazia, se ele escolhia a peça bem simples ou a mais pesada, ele já dava para nós da banca a autoavaliação, entendeu? Ele já dizia como ele era. Se ele era um aluno que se sentia seguro diante de uma peça pesada e escolhia uma pesada para cantar, bom, a gente já tinha uma expectativa, né? E depois disso, então, essas peças, indiferente de qual delas ele escolheu, eram avaliadas quanto à forma de execução, quanto à postura frente à canção, porque eram umas canções assim, cheias de declamação, de gesto, de um monte de recursos instrumentais, e a gente observava como o aluno se posicionava, sabe? Aquela carinha de nojinho, assim, já não é muito professor, sabe? Então, a postura frente à canção, a questão da afinação, pode ir adiante? Tem que continuar tocando aqui. Mais um pouquinho. Vai rolando essa barra para lá. A questão do ritmo e se fez acompanhamento instrumental ou não, porque com isso a gente sabia se ele já tocava um instrumento ou se ele só estava cantando, né? Ai, obrigada. De acordo com o que ele apresentava, o professor só marcava X. A afinação, nem cantou, ele só falou. É uma afinação regular, é uma afinação precisa. O ritmo, não lê ritmo, ou é impreciso, ou é bom. Enfim, o professor vai marcando o xizinho. Por trás de cada caixinha dessas, tem o peso da canção que ele escolheu lá, se é bem simples ou é bem complicada. E isso é um multiplicador da soma total de pontos dele. Tá? Depois era só ranquear os alunos. Então, esse foi um dos instrumentos usados. Essa lógica de construção, a gente tem usado nas outras ferramentas. Porque o que acontece quando nós temos... Pode ir adiante agora o outro. Nós temos 452 alunos, não é possível uma única pessoa fazer correção de todos os trabalhos. Então, nós trabalhamos em equipe, e a gente precisa se entender, toda a equipe precisa enxergar a mesma coisa, né? O outro arquivo é... Tá. O outro exemplo que eu trouxe aqui é o do parecer descritivo individual. Os alunos, eles querem muito, assim, eles esperam muito que a gente mande mensagens individuais, né? Então, assim, eles acham que a gente não sabe da vida deles. Eles tomam cada susto quando a gente sabe, e sabe o nome deles, e trata eles pelo nome, eles ficam olhando. Eles não acreditam que a gente os acompanhe. E esse parecer individual tem provado para eles que a gente sabe muito bem quem eles são, apesar de eles serem 452 em qualquer lugar desse país, né? A gente realmente tem acompanhado. Aqui, já quero mostrar uma outra coisa. A tabela em si funciona do mesmo jeito, né? Existe um fator multiplicador, mas aqui esse parecer é dado em função do comportamento dele, do desenvolvimento cognitivo, da atuação no seu contexto, e pode ir mais adiante, por favor. Ô, crianças, rolem a barra ali, por favor, rola aqui.
e com relação aos resultados diante do perfil esperado do egresso. Então, esses 4 aspectos são sempre trazidos para o aluno de novo, nesse parecer individual. E, da mesma forma, isso aqui é preenchido pelos professores e pelos tutores de polo, cada mini aspecto desse dentro de um grande aspecto. Agora, para que todos possam se entender, então, existem essas explicações aqui. Isso fica desaparecido ali na tabela. Aqui é que eu abri todo para exemplificar, né? Exatamente, veja, por exemplo, aqui, ó. Põe mais para cá, por favor. Rola a barra para a esquerda. Não, para o outro lado. Aqui, por exemplo, olha só. Afinação. Afinação é uma coisa difícil. Ou eu estou escutando a pessoa cantar, ou como é que eu vou saber se ela é afinada ou não, né? Então, está sendo um grande problema, mas a gente está tentando categorizar isso. Não é dizer se ele é afinado, é mais do que isso, é dizer se ele é afinado em nível A, B, C ou D, porque a gente tem que dar. Então, o que a gente faz aqui? Afinação vocal. Canto individual afinado, sendo que no canto há mais vozes, é capaz de sustentar sua linha melódica sozinho. Ah, ele faz tudo isso? Ele ganhar? Ele tem um canto individual afinado e com independência, mas é capaz de sustentar sua linha melódica apenas se apoiado por um instrumento. Então ele é B. Entendeu? Então, assim, vai descrevendo o que se entende por nível de afinação. Porque dizer só afinado ou desafinado não diz muito. Tá? Essa especificação, esse detalhamento de cada um desses critérios que está se observando, isso está sendo feito com base na experiência. A gente desenvolveu o instrumento, aplica, aí começam a vir as perguntas, os questionamentos, a gente marca tudo xizinho, devolve para o aluno, devolve para o tutor, aí o aluno também nos ajuda a enxergar isso. Por que eu ganhei o X marcado lá não sei aonde, com A ou com B? E isso vai nos dando retorno, e essa ficha vem sendo, todos esses instrumentos vêm sendo especificados e vêm se tornando cada vez mais e mais precisos. Vou mostrar por último, então, agora, um exemplo de uma ficha de avaliação de vídeo. É o último daquela listinha. A partir do momento que os polos começaram a dominar mais a tecnologia, começou a se solicitar cada vez comprovações mais sofisticadas do trabalho que eles... Não. É naquela mesma de instrumento de avaliação. Então, atualmente está se usando muito o recurso de vídeos. Eles filmam as provas de instrumento, depois, esse aqui, tá? Vídeo com defesa de produção. Foi uma disciplina em que eles produziram gravações e partituras e ministraram atividades e tal, e no final do semestre eles tiveram que fazer uma defesa da sua produção no semestre. O vídeo deveria ter no mínimo 4 minutos e no máximo 7. Quem fez 3,5 ou 7,5, a gente não corrigiu. Se escabelaram, brigaram, ficaram de mal com a gente. Mas, gente, não estava escrito? Estava, né? Então estava. Mas que importância isso toda? Então, esse tipo de desenvolvimento, isso a gente está conquistando aos poucos e abaixo de muita briga, mas quando eles percebem, não, mas claro, se é de 4 a 7, é de 4 a 7. Aí fica mais fácil começar a avaliar a qualidade dentro desses 4 a 7 minutos. Senão virava uma coisa muito disforme, né? Então, se desenvolveu o que, por enquanto, a gente está feliz com ela, que é uma ficha de acompanhamento de vídeos, por exemplo. Então, os aspectos cognitivos, os aspectos socioafetivos, roda... Os fatores delimitantes, que é, por exemplo, de 4 a 7 minutos, tem que apresentar 2 vídeos ilustrativos, uma foto, não pode ler. Tá, são os fatores delimitantes. Se deixou de cumprir, já nem se corrige o vídeo, né? E isso tudo também, vai se marcando xizinho, xizinho. No final das contas, sai a nota final desse vídeo. O avaliador, tem que se deter a olhar o vídeo com atenção e ter certeza que compreendeu os critérios. Porque depois é só marcar xizinho, entendeu? Apresentou, não apresentou. Ele não precisa estar preocupado. Será que esse está melhor que aquele outro? É sim ou não, né? Então, está se aprimorando esse instrumento e está ficando bastante redondo, assim. Claro que o retorno que os alunos dão, a reação dos alunos também é muito importante, né? Porque 452 vídeos não é fácil de ver. Tá, vamos adiante. Temos tempo de ver um exemplo? Não.
Okay? Então, eu vou mostrar 3 exemplos de vídeos agora, para os quais essas fichas foram usadas. Tá? O primeiro deles, essa menina, ela é no minuto 4. Tá? Ela nunca tocou, nunca tinha tocado, a cara de susto dela, pobrezinha. Ela nunca tinha tocado instrumento até entrar no curso. Né? E no primeiro ano, os polos não tinham instrumentos. Então, a rigor, tem 1 ano e meio de estudo aí. Olha só o que ela está tocando. Roda aí a partir daí. E observe assim, ó, a postura. Está tocando decor, o que significa que ela estudou um bocado para ter isso aí memorizado. A posição das mãos, olha que bonitinho, isso tudo está lá no e-book, como é que deve ser a posição das mãos, o dedilhado, o afastamento da cadeira, as costas. O andamento, tá redondinho. Tá, então esse é vamos para o outro exemplo. Então esse é um exemplo de como é que ela aprendeu a tocar isso. No e-book, que depois eu passo o link, vocês podem ir lá olhar. Helena, Oi? uma pergunta. Eu acho que o pessoal... Aliás, eu quero dizer que aqui temos quase a mesma quantidade de pessoas, bastante da música, etc. Então, fazendo uma pergunta. Que estrutura tecnológica, fora os instrumentos, a universidade disponibiliza no polo para a gravação de vídeos? O Mário Carvalho está fazendo essa pergunta. Assim, ó, quando foi feito o convênio com os polos, a gente se comprometeu a entrar com um kit polo com recurso do MEC, que a universidade comprou e levou para lá. Foram os instrumentos e pezinho, estante, essa coisa assim, e 10 computadores e licenças do Finale. Porque naquele tempo não tinha software livre com qualidade suficiente para a escrita de partituras. Hoje a gente está usando o MuseScore, que é livre e que é tão bom quanto. A gente até teve muita oposição, muita briga, mas não existia. O que a gente vai fazer? Né? Então, isso foi o kit polo. Lá no polo, a gente negociou com as prefeituras que eles entrariam com projetor multimídia, telefone, filmadora, máquina fotográfica. Alguns polos entraram com tudo isso e até mais, outros não. Na prática, esses vídeos que nós estamos vendo aqui são feitos... Muitas vezes eles nos mandam um vídeo feito até em celular. E a gente realmente até estimula isso, porque eles têm que aprender a trabalhar com o que eles de verdade têm. O ideal seria terem filmadoras excelentes e tal, mas se não tem, não é motivo para não fazer. Então, depois o terceiro exemplo até vai ser um clipe, tá, que um aluno produziu, com o recurso que ele tem. Tá? Nem todos os polos têm o que mereceriam. Mas a gente está vivendo assim. Então, de certo seguro, porque foi com o dinheiro do MEC, são os instrumentos, os 10 computadores, 10 teclados, 10 violões, 10 computadores e 10 licenças de Finale, que hoje não precisa mais. Bom, esse aluno já tocava um pouco de violão, mas não lia. Agora, olha a pose. Não lia música, naturalmente. Olha como ele salienta o canto da peça diante do acompanhamento. Ele faz música, não faz só barulho. Limpo, né? Bom, tá. Então, ele está lendo. E o último exemplo, então a gente viu o exemplo de um aluno que nunca tinha tocado e que agora está tocando e se acompanhando. Porque isso é outra coisa. Tocar é uma coisa. Agora, tocar e cantar também é uma habilidade que tem que ser desenvolvida. Esse aluno está lendo. Não, não é esse. E agora, por fim, um aluno
que estava tecnicamente excluído do curso, porque ele estava de pendência, né? E brabo, e não queria fazer, e, enfim. Bom, acabou que a Clarissa, que foi a tutora dele, disse, olha, só tem 2 escolhas, ou faz, porque a terceira é sair. Aí acabou que ele resolveu fazer, e em 2 semanas ele compôs essa canção, gravou, fez os arranjos, e para isso ele trabalhou com softwares de edição de áudio, de edição de vídeo, de arranjo, né, gente, tudo que tem por trás. Ele montou esse clipe e ainda ensaiou a filha dele. Então agora vamos olhar aí. Isso é para ser barulho de grilo, né? Porque a canção é o bicho-papão. Vendo do povo, coisa da cabeça, imaginação. Telhado, quarto, cama, colchão. Pequenino é só ilusão. Ele não existe, não. Você percebe? Ele não existe, não. Quer dizer, todo o controle, né, de sílaba forte, de tempo forte, do movimento, não tem nada por acaso, assim, né? Claro, a gente está habituado a ver superprodução de clipes na televisão e no cinema, evidente que isso é uma coisa assim bem doméstica, mas os aspectos musicais presentes são extremamente interessantes. E isso tudo foi desenvolvido em 2 semanas, né? Com trocas, com acompanhamento. Ele mandava o texto, ia de volta, mandava a música, ia de volta, e assim foi, e está aí. Então, é assim que a gente tem trabalhado e feito essa avaliação do desempenho deles. Vamos adiante? Quantos? Tá. Bom, por fim, então, aqui esses eram os exemplos, né, que a gente viu. Podemos ir para o slide seguinte. A questão dos registros dessa avaliação. Nós temos trabalhado historicamente com... Não, isso aqui é só para fazer de conta que a gente entende. Tá? É meramente ilustrativo. É meramente ilustrativo. Os registros. Nós temos feito em famosas tabelas do Excel, né? Agora, esse semestre, né, Guilherme? Foi nesse? Começamos a usar o Moodle, associando tudo isso. Vocês vejam que aqui dá para colocar a N1 toda. Ó, quando o professor abre a atividade, ou o tutor abre a atividade, ele já diz que ela vale como avaliação e como nota, e ela vem parar aqui na tabelinha, e enfim. Ao cabo dessas 15 N1, tem aqui uma média de N1, uma nota final de N1, as tarefas de N2, com a nota de N2, e só que para compor a média final precisa N3. A N3 não dá para ir no Moodle, porque a gente não consegue agrupá-los por polo. E como a N3 é uma nota por polo, aí teria que fazer na mão. Então, o que acontece? Tira a N1 e a N2, bota no Excel, faz o filtro por polo, atribui a N3, faz a média, devolve para o Moodle. Então, está um trabalho assim muito grande, que alguém aí vai ter que se preocupar de nos ajudar, mas, claro, alguém da programação, enfim, que não é a gente. Tá? Mas é assim que está funcionando. Ou não, sei lá. Assim, a SEAD vai ter que assumir isso. A gente não consegue, porque, por um único detalhe, a gente tem eles no Moodle por turma A, B, C, D, que é aquela turma por nível. Quando eu quero fazer um filtro para agrupá-los pelo polo, a gente não consegue, daí não dá para atribuir. Tá? Então, esse é um dos registros. E aqui eu gostaria, então, de encerrar apresentando um rápido quadro do que tem sido as nossas metas. Nós temos mais metas do que essas, mas essas são as que têm mais diretamente a ver com a questão da avaliação. Essas que estão em cinza... agora morreu, né? Que está em cinza, são metas mais administrativas, mas que acabam tendo influência muito grande na avaliação da aprendizagem. A organização dos espaços,
a contenção da evasão, a estruturação das turmas, o reconhecimento do curso, enfim, isso acaba tendo influência direta, né? Essa tabela, dá para ver aqui as metas, dá para ver aqui os semestres, nós estamos agora no 6º semestre. Os xizinhos é em que momento essa meta entrou como importante, e a cor dela é se ela foi já atingida ou não e com que grau de satisfação. A rigor, quando uma meta fica verde, ela não precisa aparecer nunca mais, porque ela já foi atingida. Mas aqui, por exemplo, nós temos uma meta perseverança. Tá? Era insistir que o aluno tivesse perseverança no seu curso. A gente acha que no 2º semestre se conseguiu trabalhar suficientemente isso, colocou verde. Mas, como agora nós vamos ter que focar muito duramente na questão da qualidade pedagógica e da qualidade musical, que vocês estão vendo que não está nos satisfazendo, nós vamos ter que voltar à perseverança como meta importante. Porque, claro, que a gente passa a exigir mais, eles começam a fugir mais também. Né? Então, esse equilíbrio aqui. De importante aqui, tem que... Vocês vejam aqui, ó, o desempenho profissional deles. Isso é o desenvolvimento e o desempenho profissional lá na escola. Isso vem da avaliação que os polos e que os diretores e que os secretários de educação fazem. Eles estão satisfeitíssimos com os nossos alunos. Quem não está satisfeito com eles somos nós. Ó. É a URGS que está achando que eles têm que render mais. Então, isso aqui é um assunto para ser discutido em avaliação. O que é um bom professor de música no conceito aqui da universidade, nosso, dos professores daqui, e o que é um bom professor de música no conceito lá do secretário de educação, e como é que a gente lida com isso. É um problema grave, né? Atingindo regiões assim, onde os alunos vêm com um ensino médio mais fraco do que normalmente em Porto Alegre. Quer dizer, toda a origem, toda a história, todas as oportunidades anteriores são diferentes. Como se lida com isso? Então, aqui nós temos um quadro da nossa avaliação, de aspectos que a gente considera importante, e o mais que está nos... O que nós temos de muito importante, que eu acho, assim, ó, o registro dos dados. Nós temos arquivos muito bem organizados, assim, muito bem guardados, com registro de tudo isso que tem acontecido. Nós não temos tempo, não temos conseguido, por isso que está aqui em amarelo, ó, é fazer a análise e a discussão desses dados, porque a gente está vivendo de hoje para hoje, né? Assim, sempre está atropelado, sempre... E a questão de publicação de resultados também, a gente nem estava se preocupando com isso, no início desse ano começamos a nos preocupar, foi bem ruinzinho, agora está melhorando. Né? Então, é assim que a gente está vendo o curso hoje. E a última... Tem algumas considerações de percurso, assim, que ainda poderiam ser feitas, mas... Enfim, isso fica aí. Aí agora a gente pode tocar nesses assuntos já em discussão. O que eu tinha para apresentar era isso. Perguntas, comentários? Tem lá na... Vai lá, Ana, vamos começar com o pessoal. Oi. Aqui tem várias perguntas, mas deixa... para a postagem desse material em vídeo pelos alunos, houve muita dificuldade em relação ao ambiente virtual por causa do tamanho dos arquivos, formatos, etc.? Pergunto. O Rodrigo responde. Na verdade, esse processo levou 1 ano, mais ou menos, e a gente criou uma... Bom, dentro da estrutura do curso, a gente tem uma capacitação anual, onde os tutores vêm aqui para Porto Alegre, e onde a gente fez essa capacitação, que durante 2 semestres não funcionou muito bem, mas que agora a gente, na verdade, tem um servidor onde a gente utiliza um programa específico para fazer o upload desses arquivos. Na verdade, a gente faz a conversão deles para um formato mais leve e aí o upload para o nosso servidor. E hoje isso é natural, assim, a gente não aceita de outra forma. Só o envio tem que ser feito dessa forma, através desse programa e do nosso servidor. Nós ainda temos algumas dificuldades assim quanto à disciplina, né? Está lá naquelas considerações finais. Por exemplo, o nome dos arquivos, eles têm que ser... Quando a gente se descuida, alguém mandou um nome com acento, ou colocou uma barra, ou não sei o quê, e daí dá aquele nó no servidor. Então, essa disciplina, assim, isso foi bem difícil no começo. Agora, a gente já está percebendo
que eles não fazem. Ou então a gente pede num determinado formato e o arquivo vem no outro, sabe? Isso também foi uma coisa que demorou, que confundiu muito o trabalho, mas que aos pouquinhos eles estão se apercebendo a importância da disciplina. Quer dizer, sem AVI não adianta, tem que ser, ponto. E é por isso que a gente está ficando bem intransigente naquela ficha lá de correção, por exemplo, sabe? Se a gente pediu 7 minutos, é 7 minutos, que pena. E deixa eles reclamarem. Até porque desse debate de reclamar, de achar os argumentos, de ter que aceitar o argumento do outro, eles também vão se convencendo que é a única forma de funcionar na internet, é assim, né? Outra pergunta? Tem mais uma. Qual a proporcionalidade de uso das ferramentas, entre parênteses, programas, em EAD do curso, na relação software livre vezes proprietário? Hoje a gente está só livre, né? Acho que... Não totalmente, Rodrigo, tu aqui. De novo. Na verdade, é uma migração. Hoje, a não ser no polo na qual a gente usa o Windows, na maioria das máquinas, por questão logística, porque a gente não tem pessoal ainda, enfim, conhecimento para resolver problemas técnicos, mas a migração está sendo... Agora, o último software, que era o Finale, a gente já migrou para o MuseScore. Helena, tu falaste no final do teu trabalho que os professores da URGS e os professores do MEC veem os teus alunos de conceitos diferentes. Claro que o MEC provavelmente vai ser outro tipo de conceito que a URGS, de repente, exige muito mais. Mas como os alunos veem isso? Eles são, em função disso, eles têm uma preocupação de melhorias, de melhorar a postura? Assim, nós temos vários tipos de aluno. Tá? Agora, de uma forma geral, no ProLicem, pelo fato daquela exigência da resolução, de que eles fossem professores em exercício, a gente encontrou muita resistência no início. Os que se sentiam mais confortáveis no curso eram normalmente músicos populares, ou músicos, enfim, que tinham aprendido música sozinho, ou que tinham aprendido, eram bacharéis, ou, enfim. E aí eles tinham uma resistência muito grande com essa formação de licenciatura em música, e eles realmente acreditavam que eles não precisavam, não tinham nada para melhorar. Isso foi no início, assim. Depois a gente começou a trabalhar bastante isso e começaram a então querer essa melhoria e tal. Agora, é muito complicado, porque a mentalidade assim que existe é de que um professor de música ele tem que ser um músico. Quer dizer, é a performance musical que é a coisa mais importante. Não, ele tem que ser músico, mas ele tem que ser professor também. E aí o que é melhorar, sabe? Essa coisa assim, nós temos alunos que programam o teclado, por exemplo, porque esses teclados hoje eles tocam sozinhos, né? Eles são exímios tocadores de baile. E aí programa o teclado, aperta um botãozinho e o teclado toca sozinho. Aí, para poder convencer uma pessoa assim que ela tem muita coisa de música que ela não está fazendo, quando o comportamento aparente e o reconhecimento social é de que ela já sabe, entendeu? Então é difícil assim. O que é saber música? No entendimento nosso aqui da universidade, e quando eu falei não é do MEC, não, é dos sistemas lá, os diretores de escolas, tem a comunidade, não é com relação ao MEC, é com relação à comunidade dessas pessoas. Muitos dos nossos alunos, ótimos alunos, eles são músicos já. Eles já têm o reconhecimento, o aval social, entendeu? Eles só estariam, teoricamente, aguentando o curso porque eles precisam ser licenciados para fazer concurso. E para poder quebrar com isso, foi muito doloroso, para nós e para eles. Porque ninguém é mal por pensar assim, ora, essa é a mentalidade. Né? Agora, aos poucos, a gente já está começando a notar, porque eles estão notando que eles conseguem enfrentar uma sala de aula com outro jeito, que os resultados estão sendo diferentes, e aí isso está começando a mexer, né? Mas é muito lento o processo. Muito lento.
Eu tenho duas perguntas, eu acho que uma é para a Helena e uma para o Rodrigo. Então, eu vou fazer as duas, daí vocês... Uma delas, bem lá no início, tu disseste que, se não me engano, eram 15 tópicos, e no início do semestre, algo assim, vocês abriam todos os 15 tópicos para os alunos. É isso? Eu compreendi certo? Não, não, a gente abre semana a semana. Tá, então tá. Então, ignora que eu não tenho pergunta nenhuma. Que eu queria saber como é que era o comportamento, porque eu rebato isso, que não deve ser, e de repente se tu me dissesse que funcionava, eu queria saber. Não. A gente até, em outras circunstâncias, não nos 15, mas a gente tentou em algumas circunstâncias, e no curso de extensão, a gente tentou expôs tudo logo, sabe? Eles ficam que nem criança em loja de brinquedo. Para lá, para cá, e não brinca com nada. Tá, era isso que eu queria. Então, a gente tem que ficar. E, às vezes, a gente tem escutado críticas assim, vocês são muito diretivos. Não tem nada menos diretivo do que isso aqui, mas, às vezes, a gente tem que ser bem diretivo, sim, para ajudar. Então... Perfeito. A outra pergunta é sobre a capacitação dos tutores. Vocês trazem os tutores dos polos lá distantes para cá durante uma semana, algo assim, para capacitá-los, e eles vêm, são os presenciais lá, e os tutores à distância também? Vocês trabalham com dois tipos de tutores, e todos eles recebem uma capacitação. Quem custeia tudo isso para eles, e que tipo de treinamento vocês dão para eles? É assim, desde o início do curso, a gente já teve agora 4, vai para a 5ª semana de capacitação, né? A primeira semana de fevereiro, sempre, eles vêm para cá. Eles viajam no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado a gente trabalha, e eles voltam no domingo. Eles passam aqui, e aí se faz toda a espécie de capacitação. No início era mais inclusão digital e questões administrativas, até porque as secretarias de polo não estavam bem organizadas ainda. Então, o tutor fazia de tudo, literalmente. Já essa última capacitação, assim, foi quase 80% musical mesmo. Eles cantaram, dançaram, compuseram, tocaram, né? Tá, os nossos tutores, assim, o perfil ideal do... Oi? Sim, nós temos o tutor da universidade, tá? E nós temos aqui na universidade os músicos de mídias digitais. É só o nosso projeto que tem essa viagem, né? Mas a gente acha isso muito importante. Eles são músicos, tem alguns aqui, eles são músicos que lidam com mídias digitais. Ou eles são pessoal da informática, das tecnologias, que sabem de música. São os dois, tá? Mas tem que saber das duas coisas. E eles estão na interface do professor, do tutor, do técnico, lida com essa interface, que no caso da música, que é multimídia pura, tem que ser. Esse seria o perfil ideal do profissional lá no polo. Só que nós não temos, nas cidades, pessoas com esse perfil. Nós conseguimos interiorizar, quantos? O Edgar, o Léo, os 4, 5, e o DC tem 3. Nós conseguimos interiorizar 5 jovens que saíram das respectivas capitais, Salvador e Porto Alegre, e foram morar lá no interior, fim do mundo. Tá? Bem no interior, e se foram para lá, se mudaram e estão construindo sua vida profissional. E muito faceiros. Claro que a gente, de vez em quando, né, dá uma força para eles irem passar uma semana na capital de novo, porque eles também ficam muito isolados, eles são muito jovens, assim, né? Mas estão contentes, entende? Porque daí eles vão para lá, eles são profissionais raros na região, todo mundo precisa deles, prestigia. Então, esse é um trabalho, assim, muito legal. Mas não é fácil de encontrar. Por exemplo, em Rondônia, nós temos uma vaga para músico de mídias digitais em Ariquemes, desde que o projeto da Continuada, em 2004, começou lá. A gente não conseguiu ainda alguém que queira se mudar para Rondônia. E Ariquemes é uma cidade maravilhosa, estou fazendo propaganda. Sério, gente, uma cidade muito legal. Mas assim, é difícil, entende? As pessoas não querem ir assim para o interior. Então a gente acaba tendo que trabalhar com quem existe na região, que não é necessariamente o melhor perfil. E aí, outra observação, onde a gente tem tutor capacitado, os alunos também são melhores, os alunos rendem mais, obviamente. O tutor é uma figura importantíssima e realmente eu acho assim, meio mal prestigiado para a importância que ele tem, né? No nosso caso, assim, nossa, mal pago, sim, mal valorizado, mal reconhecido. É isso que a gente vê, assim, né? Por isso que a gente criou essa figura de músico de mídias digitais, sabe? Conseguiu convencer o MEC
que era importante, porque afinal a música ninguém sabe bem, daí a gente conseguiu. Helena, né? Desculpa te cortar, que tem várias pessoas, aliás, tem 25 pessoas conectadas, tá? De vários lugares, Santa Catarina, Taquari, Canoinhas, Florianópolis, Porto Velho, etc. E tem duas perguntas. Uma diz assim, do Zapicam, a relação aprendizagem vezes avaliação, desde a perspectiva qualitativa, enfrenta quais desafios frente à obrigatoriedade do ponto presencial para a certificação? Como é que eu não entendi? Bem assim, a relação aprendizagem-avaliação, vezes avaliação, desde a perspectiva qualitativa, avaliação qualitativa, né? Quais são os desafios que enfrenta frente à obrigatoriedade do ponto presencial para a certificação? Não, mas não tem obrigatoriedade do ponto presencial. Não, do exame presencial. O exame? Presencial. Sim, como é que sim. fica essa questão? Eu ia exatamente trazer essa pergunta. Tá. Assim, a lei não diz, fala que é presencial, mas não diz na presença de quem, né? Então, nós entendemos, no nosso projeto pedagógico, que a N3 é presencial na presença da banca, que viaja para lá e avalia, de professores. A N2 é presencial na presença do tutor e do gerente de polo. E a N1 é presencial na plataforma. Porque daí nós já temos 2/3 de presencial, né, gente? E o que acontece? Nós não podemos obrigar o aluno a ir ao polo, porque não tem respaldo legal para isso. E também fica meio estranho, assim, nós temos uma aluna do polo lá de Ariquemes, que morou durante muito tempo, por transferência de trabalho, não sei por o quê, em Roraima. Ela era do polo em Rondônia e morava em Roraima. E ela vinha para a semana presencial, do seminário integrador presencial, ela vinha, e no mais ela cumpria todas as atividades lá, e a gente fez um acerto com uma professora lá da universidade que acompanhava esse trabalho dela quando ela precisava. Né? E a aluna era ótima. Então... Deixa eu aproveitar o gancho dessa pergunta do Zapicam. A proposta que polemizar a proposta que a CED está querendo fazer em relação à avaliação dos cursos. E ela coloca o seguinte, que eles estão querendo propor aqui, pelo menos para o conceito ser o conceito 3 do curso. O curso está assim como o mínimo aceitável. Pelo menos 70% do valor da avaliação é presencial. Tá? Do peso da avaliação é presencial. Com garantia de autoria do estudante, então presencial diante de quem realmente não importa. Ela tem que ter presencialidade. A gente vai olhar para como é que fazem a Open University, ela tem delegados, né, nos consulados, ou nos institutos britânicos, etc., né, que são quem atesta a presencialidade do sujeito. E tem, com garantia de autoria do estudante, com a efetiva participação, e metade dessa produção presencial, dessa avaliação presencial, constitui-se como, abre aspas aqui, produção textual. Uma produção, que produção textual fica muito ruim dizer, porque pega um curso de matemática, produção textual não é um texto, né? Música, a produção textual não é um texto escrito, é a produção, né, ou seja, algo que possa, e isso é um problema que a gente levantou para eles, que possa atestar de que o sujeito está compreendendo o que ele está aprendendo. Ou seja, não é só marcar uma prova objetiva de múltipla escolha, ele tem que ter algum tipo de produção. Né? Com a suficiente participação dos docentes responsáveis pelo curso na análise da produção acadêmica do estudante. Isso é uma boa pergunta também. O que seria esse suficiente? No sentido que, bom, alguma coisa participa. No caso aqui de vocês, eu diria assim, parece, pelo teu relato, não sei se ela está sendo verdadeira, que essa participação ela é muito efetiva, né? São os docentes que acabam dando os conceitos aí no final. São os docentes ou são os tutores? Como é que fica essa... Os docentes e os tutores. Os docentes e os tutores. A gente tem equipes de correção. Certo. Né? E aí se faz uma capacitação, às vezes tem que ser relâmpago, às vezes pode ser um pouco mais demorada, das pessoas que se dispõem a corrigir. Então, tipo assim, chegou um lote de provas de teclado,
Quem pode ajudar? Evidente que a professora de teclado e os tutores, mas mais se alguém. O suficiente passa por isso aí, porque se parte do princípio que não tem como o professor corrigir integralmente todas as avaliações. Não tem como, né? Normalmente, o curso à distância tem muitos alunos. O que seria o nível 5? O que seria a excelência, segundo a proposta da SED? Tá? Que pelo menos então, 70% do valor da avaliação seja presencial, então manteve nos 70%, porque a legislação exige mais da metade, né? Que seja predominante presencial. E eles estão propondo que se para dizer que o curso é bom, ele tem que estar acima. Ah, mas aí 70% a gente não entra, porque é 66%. Ah, sim, sim. São essas questões que... Então já não é... A N1, N2, N3 não pode ter peso igual, né? A N3, porque tu está partindo que a N3... Não, a N1 aqui não é... A N1 não é presencial. A N1 é só na plataforma. É o presencial na plataforma. Com garantia de autoria do estudante e 75% dela como produção textual. Pelo que dá para ver aqui, aquilo que é presencial, essencialmente deles é produção, né? Não estaria fora. E a questão da garantia, né, com suficiente participação do docente, não muda isso, é sempre suficiente participação dos docentes, porque eu não posso dizer assim, o curso é excelente quando eu tenho uma participação dos docentes total na avaliação dos alunos, porque isso geraria uma situação de que o curso excelente é só um curso que tem meia dúzia de alunos, né? Então, sim, mas Sérgio, assim, a participação do docente, desde a elaboração das unidades até as correções, o docente é o responsável pelo que diz ali naquela unidade e pelo funcionamento do instrumento, certo, pela explicitação dos critérios. Isso é 100% a responsabilidade. Certo. Agora, a parte operacional, né, quanto mais preciso for o instrumento, mais qualquer pessoa com um mínimo de treinamento é capaz de corrigir. E aí só marca o xizinho ali e depois a tabela se calcula, digamos assim, entendeu? Então, está se partindo do princípio de que o docente ele não precisa estar agindo na avaliação integralmente, porque ele orienta os tutores a fazer a avaliação, né? Ele faz... Vamos jogar isso para um outro curso mais... não tão diferente como música, né? Mais normal. Né? O sujeito tem lá 500 provas para corrigir. O que ele faz? Ele vai orientar os tutores de como é que é feita essa correção, tá? E ele acompanha essa correção e ele faz vamos fazer uma espécie, não só um gabarito, mas faz também uma espécie de auditoria do que os tutores fizeram. Ele faz um controle de que essa avaliação está sendo feita a contento. Tá? Então, não dá para a gente imaginar que eu possa ter, com 500 alunos, ter um professor que vai se dedicar a corrigir, né, as 500 provas, né, salvo se ele tiver, né, exclusividade para correção, não é para ensino, é só para correção, porque, né, especialmente se a gente tiver uma prova que tem todo um processo de avaliação que é mais complexo, então tem que ter o auxílio. Agora, eu queria levantar aqui, um dos pontos que eu queria levantar, até para a discussão aqui com o grupo, e com o pessoal que tá também à distância, é essa questão da presencialidade, que esse é um ponto complicado, tá? Porque assim, o clipe que aquele aluno fez, essa não é uma produção presencial. Porque esse clipe foi preparado... Que garantia eu tenho que ele preparou esse clipe sozinho, que não tem... Né? Agora, a apresentação do clipe dentro de um contexto de presencialidade, bom, isso sim, ele está ali, bom, a minha produção é como, por exemplo, eu vou fazer diante de uma banca, né, eu defendo o trabalho e tenho uma apresentação do trabalho e, portanto, isso faz parte da presencialidade. O clipe sozinho não é presencial, mas a apresentação desse clipe dentro de um contexto, sim, é presencial. Tem uma discussão que a gente tem levantado sobre a questão exatamente da webconferência, né? O que é essa presencialidade na webconferência, por exemplo? Nós estamos em tempo real com o pessoal que está nos acompanhando aqui. Tá? O problema muito maior é atestar. Por que a exigência da presencialidade na avaliação? Isso no mundo todo. Tem a ver com a questão de atestar que realmente é o aluno que está fazendo isso e que ele não está tendo nenhum tipo de ajuda por isso. Tá?
Então, assim, usando ponto, tendo uma pessoa atrás da câmera dando as dicas, né? Então, isso é uma coisa que se aponta mais ainda quando a gente começa a ter exatamente determinadas ações que são alternativas da velha prova, né, escrita, com coisas de bancas, etc., etc., que a gente sabe que nos próprios cursos presenciais há fraudes em relação a isso. E, aliás, essa é a palavra que a SED mais usa, fraude. Fraude. Está cheio de curso que é fraude. Então, a gente precisa coibir a fraude. Então, a minha pergunta, agora, então, diante disso aqui, como é que vocês veem isso? Vocês acham que melhoraria a qualidade do curso se a gente fosse seguir, né, isso com mais... Né, essa questão de 70% do peso da nota, se essa questão de a quantidade de produção própria do estudante, isso ajuda a gente a verificar a qualidade do curso? Como é que é essa experiência que vocês têm mostrado isso? É sacana a minha pergunta, mas é para a gente refletir. Vocês podem participar também, assim, não quero responder só por mim. Assim, um dado parece ser real. A presencialidade na realização das tarefas no processo de aprender. Isso a gente tem procurado estimular. No processo de avaliação, não tem nos atrapalhado muito, não. Até porque, como é que a gente faz? Como se trabalha com a N3, onde um colega está sabendo perfeitamente do que o outro está fazendo, e cada aluno, no seu PIP, que é o Projeto Individual Progressivo, apresenta um plano de estudo para o próximo semestre, depois ele relata se cumpriu ou não, e em cima disso ele apresenta para o próximo semestre, ele faz um compromisso público do que ele está fazendo. E aí, se ele está de corpo presente ali todos os dias ou não, ou até na hora da prova, passa a ser secundário, porque ele tem que prestar contas, entende? Tem mais gente sabendo do que é. É diferente daquela ansiedade, assim, de eu vou colar. No início acontecia de alunos postarem trabalhos, eu sempre lembro o caso de um lá que postava o trabalho da namorada direto, assim, né? E numa dessas ele esqueceu de apagar o nome dela, né? Aí a gente conseguiu dizer para ele, viu? Ó, a gente sabia. Então, claro, esse tipo de fraude, assim, isso a gente já nem está mais sendo vítima hoje em dia. No começo acontecia, mas acho que não está, né, mais acontecendo. Eles realmente assim adquiriram um senso de honestidade muito legal. E a maneira foi isso, foi esse contrato público, assim, essa explicitação pública, eu quero fazer assim, eu fiz ou não fiz e por quê. Entendeu? E... Helena, depois tem 2 pessoas insistindo numa pergunta. Não, eu acho que mentira tem perna curta também, eu acho que é mais ou menos o que tu falou, porque vai chegar no seminário integrador e aí, se ele ficou enrolando meio semestre, o semestre inteiro, ele vai ter que apresentar essa defesa dele, então, aí a questão toda, se fala em qualidade em 70%, bom, daí a gente vai para número, né? Tudo bem, então eu vou garantir que no componente da nota desse aluno, eu tenha 70% ali defendido por ele, tudo bem, pode ser que isso tenha uma influência, sim, melhor, mas aí também a gente vai para outro conceito, nota é um indicador assim de qualidade. Daqui a pouco eu tenho um aluno B que é muito melhor que um A, porque daí mas então o critério de avaliação não está bem elaborado. Não sei. Essas coisas também são subjetivas. É uma das coisas que até está na lista final ali, que não deu tempo de falar, mas o que é a avaliação, sabe? Nós temos trabalhado com nossos alunos desde a aula 0, no discurso da aula inaugural, a gente já falou isso. A avaliação não é punição e prêmio. A avaliação é parte do fato de aprender. E é teu interesse ser sincero com a tua avaliação. E claro que é quase que a gente falando sozinho contra uma mentalidade, mas, bom, nós estamos num curso de licenciatura, é lá o lugar de mudar essa mentalidade. E a gente bate insistentemente nisso. Então, assim, essa coisa, eu não tenho tempo de vida para fiscalizar ninguém. E eu acho que não tem cabimento perder a nossa vida tão linda fiscalizando o alheio. Cada um que cuide. Professora, o que a senhora quer que eu faça? Eu não quero nada. Quem fez esse vestibular e está aí é tu. Quem tem que saber o que tu quer é tu. Então, insistir nisso, entende? E claro que é quase uma luta em glória, mas a nossa experiência está demonstrando que não é totalmente em glória, não. Eles mesmos, olha, aqui eu não aprendi, eu quero de novo. Desculpa. O Mário Carvalho e a Lisiane perguntando o seguinte: se haverá um TCC, em caso positivo haverá defesa, entendendo como prática ou teórica,
São duas perguntas. A terceira, a banca será nos polos com acompanhamento remoto dos professores da URGS? Haverá um TCC, a primeira. Caso positivo, haverá defesa prática ou teórica? E o terceiro é, a banca será nos polos com acompanhamento remoto dos professores da URGS? Haverá um TCC, está previsto no projeto pedagógico. O TCC é o encaminhamento de um artigo científico à publicação. Não precisam ainda obter esta publicação, mas terão que saber como se encaminha e para onde se encaminha. Se não conseguir ser aprovado, ainda não faz mal, né? Vai ser aceito igual, mas esse é o TCC. E este artigo, por sua vez, vai tratar sobre o seu foco de produção no curso. Aquelas escolhas que eles vêm fazendo, sabe? Aquele assunto, o que eles fizeram em extensão, em iniciação à pesquisa, sobre isso vai tratar o artigo do TCC encaminhado à publicação. A forma de apresentação disso vai ser uma prova de defesa de produção intelectual, que eles já vêm ensaiando agora, já fizeram 2, e a primeira, assim, tinha muito um caráter afetivo, assim, até tinha um certo clima de igreja, a gente até assim, gente, todo mundo comovido, eu salvei a minha vida agora estudando música. A segunda já foi diferente, já assim, olha, eu não sabia isso, agora sei, não fazia, agora faço. Então, a gente está conseguindo qualificar essa prova de defesa para uma produção intelectual mesmo, que é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Então, esse é o TCC e é defendido nos polos, vai ser filmado, e se a gente tiver recurso, porque nós temos que conseguir uma expansão nos recursos, nós vamos mandar a banca para os professores, de professores, sim. E a formatura, só para dizer, eles já estão fazendo caixinha lá entre eles, porque querem que a formatura seja aqui em Porto Alegre. Então, vai ser legal, né? Lá tem uma pergunta. Essa questão da proporcionalidade presencial à distância, eu fiz uma graduação à distância pelo CEDERJ, Pedagogia. Eu passei 4 anos brigando com o CEDERJ. Por quê? Porque em determinados momentos me foi pedida, a avaliação lá é o seguinte, 80% presencial, 20% à distância. Então, eu tinha tais das ADs, a avaliação à distância, depois eu ia fazer uma prova, e nada de seminário integrador, etc. Extremamente convencional. E num determinado momento, numa disciplina, me foi solicitado que fizesse um projeto pedagógico para uma escola. E eu disse, eu não vou fazer. Eu sei fazer, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque isso não pode me pedir um trabalho dessa envergadura valendo 20% de uma disciplina. Depois eu vou lá e faço uma prova que vale 80%, não faz sentido. Eu digo, então eu vou fazer o seguinte, olha, eu já fiz toda uma trajetória, fazer uma produção textual para mim é muito tranquilo, então eu vou lá e vou tirar 10, que vale 80%, e vou ter uma nota boa. Então, o que eu quero dizer com esse depoimento? Que eu acho que fazer 70% do peso da avaliação de um curso à distância presencial é um tiro no pé. Eu não posso, absolutamente, eu assassino a modalidade quando eu faço um tipo de coisa dessa forma. Como é que eu passo um semestre inteiro trabalhando à distância e vale a produção do cara lá no final? A não ser que eu use algum instrumento do tipo, tá bom, o clipe, no caso, não foi presencial, o clipe foi, mas assim, eu tenho que usar mecanismos, uma banca, alguma coisa que extraia do cara se foi ele que fez aquele clipe. Mas não pode ser eu chegar lá sem nada do meu material que eu produzi ao longo do curso, e eu tenho que, sem nada, produzir alguma coisa que vale 70%, porque isso me desestimula, enquanto aluno, a fazer tudo aquilo que eu fiz durante um semestre inteiro. Então, talvez o termo não seja muito feliz, mas eu acho que o MEC está louco de fazer isso. Não pode. Eu acho que esse ponto que levanta é extremamente importante, porque exatamente essa questão da presencialidade, o que significa essa presencialidade, e ver que num curso, como é o caso da maioria dos cursos que a gente tem aqui na URGS, em que a gente consegue saber como é o aluno, independentemente dele estar presente, né? Claro, quando eu tenho um curso convencional, vamos pegar um curso como muitas universidades privados estão fazendo, que é um curso basicamente centrado em teleaulas, né?
uma teleaula, às vezes ao vivo, às vezes até gravada, em que o aluno só assiste a aula, né, responde de vez em quando uma provinha objetiva, e aí fica assim, bom, eu preciso ter uma coisa presencial para saber quem é esse aluno, o que ele está fazendo. Outra coisa é um curso que tem uma participação via ambiente de aprendizagem intensa, né, como a gente vê o caso aqui da pedagogia, o caso da administração, o caso da música, o caso do Plageder, em que sempre o depoimento dos professores pô, a gente conhece muito bem o aluno, e às vezes melhor do que um aluno no curso presencial, através dessas produções. Quer dizer, a gente, às vezes, para provar que um aluno presencial, ao entregar um trabalho, esse trabalho realmente foi produzido por ele, é mais difícil do que num processo de curso à distância, como é o modelo de vocês. Aí vem o problema do modelo pedagógico. E essa briga, né, a gente tem tido com a SED, no sentido de que, vem cá, tá, eu quero ter garantias, acho que assim, a garantia da autoria do aluno, mecanismo de garantia da autoria do aluno na avaliação é importante. Tá? Agora, a garantia da autoria do aluno não se dá só pela presencialidade, se dá por outros tipos de mecanismos. Tá? Aí o argumento que eles levantam é, bom, mas eu tenho toda essa gama de tipos de cursos. Né? E aí volta a questão que bom, como é que é o projeto pedagógico do curso? Né? O quanto a avaliação é coerente com o projeto pedagógico do curso? E a consistência que esse projeto dá para a avaliação. Porque senão a tua atitude é perfeita, claro, vem cá, o que me exige mais, né? É fazer produzir um projeto pedagógico de um curso é muito mais trabalhoso que uma prova. Né? E se eu sou competente, eu faço isso com muita qualidade. Agora isso vai valer 20%, ou seja, então vou lá, faço a prova escrita, tiro 10, né? Passei com 8, sou super bem aprovada. Né? Então, esses detalhes, aqui eu quis trazer isso aqui, até porque foi uma discussão que a gente teve, hoje é quinta, anteontem, a gente fica viajando, perde noção da... anteontem a gente teve essa discussão na CONAS, junto com o secretário de Educação à Distância, e foi uma questão muito polêmica. Porque, no fundo, nós queremos pegar a fraude, mas e como é que a gente faz para incentivar a qualificação dos cursos? O que a avaliação quer ver é a qualidade do curso, e não quer ficar caçando fraude. Né? Então, esse é o ponto central. Vocês têm mais alguma pergunta à distância aí? Bom, eu quero agradecer a contribuição aqui da Helena. Eu acho que é curioso, assim, é um curso bastante diferente, né, do que é o convencional, do que os cursos convencionais. Agora, isso mostra também que existem muitas formas distintas de se fazer essa avaliação. Né? Acho que eu gostaria de destacar um dos pontos que até tem a ver com essa última contribuição, esqueci teu nome, da Clevis, que é que a Helena falou aqui do controle social, que um curso que tem muita interação entre os alunos, ele gera controle social, e o controle social é mais eficiente que o próprio controle do professor na questão da avaliação. Né? Eu tenho como saber, né, se porque os próprios colegas passam a exigir, né, a boa performance do seu colega. Porque isso também, no caso do modelo de vocês, prejudica o grupo na avaliação, porque a N3 é uma avaliação, é uma nota coletiva. Né? Então, tu tem esse. Uma coisa que a gente vê em relação a vários cursos, a discussão que se tem, mesmo no ensino presencial, em relação ao currículo organizado por créditos e o currículo com turma, né, é exatamente a perda do controle social. Os cursos pequenos, e que mesmo que seja por crédito, se forma turma, começa a haver uma cobrança dos colegas, pô, não está colaborando com o grupo, etc. Tu tem esse tipo de controle social que é extremamente eficiente, que no exercício profissional vai ser super importante. Não é? Porque no exercício profissional a questão do controle coletivo é extremamente... e ele é extremamente eficaz também. Especialmente quando a gente chega, uma coisa que a gente vai caminhar necessariamente, eu não vejo, não propriamente essa meritocracia baseada em notinhas, mas no mérito da escola, pensando no curso de licenciatura,
para que ela possa receber recursos, etc. Quer dizer, nós precisamos, o coletivo tem que funcionar bem. O que a gente já está vendo no ensino superior, quer dizer, não é quando eu começo a ter, quando eu tenho professores que não se aplicam muito, e que isso vai refletindo na formação dos alunos, vai refletindo no equilíbrio do curso, isso vai repercutir na avaliação do curso, e, portanto, o curso passa a não ter tantas oportunidades, né, que se tem. Tem pessoas perguntando se recebem certificação de participação aqui online. No fórum? Aqui no fórum. Eu disse que nem presencialmente não recebe, que eu ia perguntar para a Zaida. Não, tá. isso é simplesmente um fórum, um espaço de discussão, ele não é Não, eu disse que já tinha dito isso, sim, mas aí também estão parabenizando, olha, bastantes parabéns para as pessoas responsáveis pelo curso de música, pela forma que foi conduzido, a SEAD e a transmissão, a ótima qualidade. Beleza, parabéns aí, pessoal da equipe técnica aí. Tu certificou se isso não é a claque da Helena que ela botou lá para... Tem pessoas de outros cursos, eu perguntei também para saber. Bom, gente, então tá, eu realmente reforço essa parabenização. É um ponto extremamente polêmico e importante da gente ir aprofundando e vendo, aqui tem gente que está montando cursos, etc. Então, essa questão da avaliação, né, é um aspecto muito importante no projeto pedagógico do curso para que a gente possa fazer dar consistência para aquilo que a gente está fazendo. Tá? Bom, vamos para as comunicações, porque eu queria ver se a gente, 4h30, 15:45, consegue terminar isso aqui. Cadê o nosso Radamés? Vai ali. Ah, tá, tem aqui, desculpa. Eu não estou acostumado com essas coisas aqui. Bom, tivemos aqui a palestra, comunicações. Vamos lá. Nós estamos recebendo hoje uma visita técnica da CAPES. Eles inclusive estão aqui agora no Polo. Já foram ou ainda estão aí? Silvestre, ainda estão aí? Aqui no NAPEAD. Não fui eu não sei. Não. O problema do coffee break é enquanto não se resolveu como servir o coffee break também para o pessoal à distância, não vai ter coffee break no presencial. Tá? Eles trouxeram hoje de manhã a questão do como a URGS tem sido uma universidade que tem respondido bem às questões da CAPES, inclusive na prestação de contas, etc. Isso é uma coisa muito positiva. Né? A gente não estão fazendo supervisão, estão conhecendo mais de perto como é que a gente está fazendo as coisas, né? e acertando algumas questões aí que a gente discutiu até no fórum passado sobre o financiamento, né? Agora saiu essa medida provisória de que o recurso que é passado para a universidade, né, e que não é gasto num exercício pode ficar para o outro. Né? A gente não tem certeza absoluta de como é que isso vai ser executado exatamente, mas a gente já tem algumas coisas, algumas pistas em relação a isso. Né? Inclusive, Helena, a gente pode e deve fazer um projeto já especialmente em função dos polos novos, porque tem toda uma questão de capacitação do pessoal que vai estar nos polos. Né? Eu acho que esse é um dos motivos que a gente pode ter ações ainda este ano, mesmo que o curso vai começar só no segundo semestre do ano que vem. Que a gente teria que fazer, então, existe recurso para isso, a gente tem que trabalhar. Isso vale aí, né, Ana, conforme ideias, também a professora, esqueci o nome, Yara, né? Quer dizer, os cursos que se esteja planejando, tá? Quanto mais antecedência a gente vai trabalhando essas coisas, agora, o que a CAPES coloca? Qualquer curso pode ser financiado, inclusive ações preliminares, desde que ele já esteja aprovado dentro da universidade. Né? Então, esse processo de aprovação dentro da universidade, ele precisa acontecer, ele estando aprovado na universidade, qualquer coisa que a gente proponha, né, que seja para dar consistência para o curso, mesmo nessa questão de preparação que se vai fazer, etc., nós temos uma questão do vestibular e tudo mais, que a gente precisa ter recurso antes de começar o curso, né, eles estão dispostos a entrar com recurso,
principalmente porque a questão dos recursos na CAPES são basicamente recursos de custeio, né? Então, é para o funcionamento, né? O capital é um projeto à parte, embora também possa ter. Os polos do Brasil todos passaram por avaliação, nós já tivemos o retorno dos polos que nós atuamos, tem toda uma questão da verificação do que compete a nós, o que compete à prefeitura, o que compete às universidades parceiras nos polos, né? Mas a média dos nossos polos está bastante bem, né? 45? Não. Já estamos em 50 polos, né? 50 polos, sendo que no estado tem 42 polos UAB, mas a gente tem polos que não são polos UAB, porque são pró-licenciatura, né? Nós temos esses polos fora do estado aí, em função da música. Vocês viram que não é pertinho aí de... Então a gente tem questões complexas questões que mudaram na legislação, por exemplo, em relação à questão da biblioteca do polo, os livros que pode ter, como é que a gente vai adquirir esses livros, e vem uma rubrica, não pode ser naquela, aquelas coisas complicadas aí do ponto de vista contábil. O edital 15, né, aquele edital das TICs, que a gente discutiu no penúltimo fórum aqui nessa sala, né? Nós vamos ter amanhã uma reunião dos coordenadores das linhas, porque o recurso está disponível, chegou, e a gente agora vai começar a atuar, que são aquelas linhas, aquela questão do desenvolvimento da plataforma, toda uma linha de capacitação, né, de um cronograma todo de capacitação que a gente passa a ter, e nos informaram hoje que vai ter um novo edital sobre capacitação, e a ideia é a gente ter um programa permanente de oferta de capacitações relativas à educação à distância e uso de tecnologias na universidade. O que não quer dizer, e é importante deixar bem claro, não quer dizer que a SEAD vai estar fazendo capacitação. O que a gente quer? À medida que um curso se organiza e ele precisa oferecer capacitação, ele vai ser responsável por essa capacitação, porque tem algumas coisas que não adianta chamar a Luciana para fazer, né? Tem que ter o pessoal lá do curso que domina isso aí. Agora, a gente vai ter a estrutura e a logística para que isso possa acontecer. E, mais ainda, o que se quer ir montando um plano de capacitação, porque certas questões, vamos pegar o exemplo do curso de música, que hoje era o nosso objeto aqui, né? Tem determinada capacitação que é específica para o curso de música e ela só interessa realmente a quem vai ser tutor ou professor do curso de música. Mas tem alguns aspectos de capacitação, alguns pontos de capacitação que podem ser comuns a outros grupos, né? E por que não aparecer um curso, tem isso como proposta de capacitação, tem um público X, né? Eu tenho 20 tutores para capacitar em relação ao... pegar uma coisa mais pão, queijo, que é o uso do ambiente de aprendizagem. Então, tem 20 tutores. Pô, mas a gente pode fazer uma capacitação com boa qualidade com 40 tutores, né? Então, a gente pode buscar aqui outros tutores precisam dessa capacitação, bota no mesmo projeto e a gente otimiza esses processos. Porque o que a gente quer é poder ter um corpo, tanto docente, como técnico administrativo, como também de alunos de graduação e de pós-graduação que já passaram por algum tipo de capacitação e que a gente, com isso, tem uma facilidade maior de ir criando projetos e alimentando os projetos que tem, né? Até porque a gente não está livre, e quem está no meio de um curso sabe muito bem, de determinadas situações emergenciais, que se eu puder encontrar alguém que já está capacitado para botar aqui e me ajudar, né, isso é, né, de grande valia. Bom, aliás... nós tivemos ontem a reunião do Fórum de Educação, Fórum Permanente de Formação de Professores, não é só continuada, é continuada inicial. No mês de setembro vai se fazer uma série de reuniões em 7 regiões do estado para se tratar um plano de formação de professores, formação inicial e formação continuada no estado. E com a definição de que universidades vão se ocupar de que cursos em que lugares.
que nos interessa aqui, particularmente nesse fórum, como é que vão ficar os cursos à distância. Existem regiões do Estado em que não há demanda suficiente para formar turma presencial. Tá? E mesmo para a questão de formação de um polo, às vezes é complicado. Quando a demanda é muito dispersa, né, a ideia é se propor um curso à distância que abranja o Estado inteiro. Tá? A gente aqui vai ter algumas questões em relação ao quantitativo de alunos por polo, etc., que é uma questão que a CAPES tem insistido, que é 50 alunos por polo, que não seja menos do que isso. Tá? Mas tem a questão da peculiaridade, porque o Rio Grande do Sul é um estado que tem uma quantidade pequena de professores sem formação superior em termos proporcionais. Tá? Resultado, esses professores que são que necessitam de formação, a gente tem 2 nesse município, 5 no outro, 3 no outro, e a gente, no total, tem 200. Só que o estado é bastante grande, não é o maior estado do país, mas não é Sergipe. Né? Ele é um pouco mais do que isso. Não é Sergipe, é um estado rural, é um pouco mais que o Jipe. O centro de formação... bom, a gente está... isso já foi até anunciado, acho que no outro fórum, assim, no último, quando a Marijane apresentou a questão do curso de pedagogia, a gente já anunciou que a Marijane está se ocupando desse centro de formação continuada de professores, que é, na verdade, a continuidade daquilo que o pessoal aqui da música e educação física, trabalhando quando a Helena falou várias vezes, que no curso de formação continuada, lá em 2004, quer dizer, havia esse centro de arte e educação física, e hoje o centro passa a ser para todas as áreas de conhecimento, né, e integrando e aproveitando a experiência toda que o KF desenvolveu, para a gente poder tocar adiante e fazer esse processo de formação continuada em todas as áreas. E aqui tem um problema muito grande, que tem a ver com a questão do fórum de formação de professores, o que existe de necessidade nas redes de ensino, o que existe de possibilidade das universidades e o que existe de vontade dos professores em fazer o curso. Então, essa triangulação tem que ser organizada. Bom, eu não cheguei a anunciar porque não estava confirmado, agora já está confirmado, está tudo certinho. Deve ser oficializado, devemos receber a resposta do código de aplicação amanhã, mas a professora Ruth Fávero é agora a nossa coordenadora da equipe de suporte pedagógico das plataformas, que a gente, este semestre, vai colocar em funcionamento, porque o CPD pode nos dar o suporte técnico, mas o suporte pedagógico, a gente não tem um SOS. O professor quer saber, mas vem cá, como é que eu faço para colocar essa ferramenta nesse ambiente? Como é que eu faço para usar isso? Tá? Que tipo de ferramenta é mais recomendada para a disciplina que eu quero dar? Então, esse tipo de suporte, tá? A Ruth vai coordenar uma equipe que vai trabalhar junto com toda a equipe acadêmica da SEAD, mas a gente vai ter uma equipe de bolsistas fazendo esse plantão. A comissão de avaliação dos relatórios finais do edital 11 já concluiu seus trabalhos. Aqui eu quero deixar o registro do agradecimento aos professores que compuseram essa comissão. A gente resolveu fazer uma coisa, né, forçar um pouco a barra, Ana que presidiu essa comissão, e nós chamamos os professores que foram concursados no ano passado para ocupar aquelas vagas que se conseguiu com a educação à distância. E eles participaram nessa comissão. Foi muito interessante até essa integração com esses professores, e o resultado já está aí, já está concluído. Já publicaram o resultado? Já está publicado? Não, ainda não, mas já está pronto, né? Bom, tivemos o edital, encaminhamos a CAPES o edital, o projeto para atender o edital por equipamentos, né, o segundo edital por equipamentos, e esse aqui contempla só cursos UAB, que estão em andamento e não em finalização. Tá? Então, aqueles cursos que estão em andamento, mas que não estão terminando agora. Então, não é recurso, não é um mundaréu de recurso,
E, inclusive, a notícia que já nos deram da CAPES é que houve muitos cortes. Tá? Equipamento o pessoal sempre exagera, né? O nosso projeto foi de mais ou menos R$500 mil, parece que foi, né? Diz que a universidade mandou um projeto de R$5 milhões. Então isso são... e, atenção, o relatório parcial do edital 12, o prazo é 17 de julho, já está aliás, é de 17 de julho a 17 de agosto a 28 de agosto. Tá? Já está disponível na página? Já está disponível na página o formulário para colocar, fazer o relatório. Tá? São questões bem práticas para passar. O formulário não. O formulário... Não, do relatório. Aí eu pulei a coisa do plano de onde é que está? Aqui, eu pulei essa notícia ali, notícia extremamente importante. A do meio ali, consulta, já não está mais, está muito fraquinho já aqui. A consulta pública do plano EAD da URGS. O que a gente está fazendo? A gente está trabalhando na montagem de um plano de educação à distância da URGS, que a universidade é obrigada a ter, e que, inclusive, vai, pelo menos parte dele, vai compor o PDI. Né? E a gente, então, já está aberto, né, na página da SEAD, está lá o plano e um formulário para sugestões de redação, sugestões de assuntos, comentários que as pessoas querem fazer. Até dia 15, até semana que vem, vai estar aberto esse... Só entrar na página da SEAD lá e meter o bedelho. Tá? Essa é a ideia. Ok, acho que de notícias são essas, né? Pulei mais alguma? Não, pulei só essa. O nosso próximo fórum... Estava falando para o pessoal online, estratégias pedagógicas para IAD, e a palestrante é a professora Rosane Aragon. Certo. É dia 17 e o fórum de setembro. 17 de setembro. E o fórum de outubro é o nosso festejo de 10 anos do fórum. Né? Então, aí ser festivo, talvez tenha coffee break. A gente vai passar um chapéu no próximo para juntar dinheiro para poder fazer. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado ao pessoal presente e distante. E até o próximo fórum. Ou outros contatos que vamos fazer aí no decorrer desse mês. Ok.